Então, gatinhas, estou eu aqui para trazer não devaneios, mas sim lamentos no dia de hoje. Hoje é dia 16, um dia depois da tragédia que a gente viu acontecer com o Museu de História Natural da Universidade Federal de Minas Gerais, na cidade de BH. E não é a primeira vez que a gente vê um museu pegar fogo, ou parte de um museu pegar fogo. Não vai ser a última. E há uma série de coisas que a gente, ainda que seja um momento triste, que a gente possa refletir e pensar, né? Mas buscando, fazendo um recuo um pouquinho mais histórico, a gente viu lá em 2010 o Instituto Butantan, o que aconteceu com o Instituto Butantan, as perdas terríveis que a gente viu. Em 2015, também na cidade de São Paulo, a gente viu o Museu da Língua Portuguesa também sucumbir às cinzas. Para quem já conheceu o prédio, ele, por mais que a fachada, as estruturas sejam feitas de alvenaria, as partes dos pisos em si, né? Porque tem mais de um andar, a maioria é feita de madeira, então é um material extremamente delicado e era um museu incrível e a gente viu isso acontecer. Infelizmente, um bombeiro perdeu a sua vida também no combate às chamas. E indo um pouquinho mais para frente, em 2018 a gente teve a tragédia do Museu Nacional no Rio de Janeiro, e isso, as perdas que nós tivemos para nossa história é sem precedentes, sabe? Não dá para pôr na ponta do lápis a, aquilo que a gente perdeu nesse incêndio, né? Que poderia ter sido evitado. E aí, indo mais para frente, hoje não, dia 16, dia 15/6 de 2020, a gente viu uma parte da reserva técnica do Museu de História Natural da UFMG também ser perdida aí devido ao fogo, né? E estão sendo apurados agora essas questões para ver onde que começou, aonde que foi, mas na real, e aí trazendo pontos para que a gente possa refletir a respeito disso, a gente tem, de certa forma, uma bomba em todos os museus, centros de documentação, arquivos públicos, espaços de memória que guardam esses documentos. A Cinemateca também a Cinemateca é uma situação muito delicada, porque o material que eles armazenam, né, que são os rolos de filmes, é extremamente inflamável e você precisa, para quem já trabalha um pouco com isso, a forma como você armazena esses documentos não pode ser de qualquer jeito, precisa ser em salas refrigeradas, você precisa controlar a temperatura, porque o material se auto-incendeia, sabe? Auto-inflama e começa a pegar fogo. Você precisa cuidar disso. E aí a gente tem uma série de políticas de desmonte das universidades públicas e desses espaços públicos, né? A gente sabe que num cenário de crise é sempre cortada aquelas coisas que são tidas como sem valor, inútil. Então, corta a manutenção dos prédios, corta ar-condicionado, corta não sei o que. E aí a gente tem no Brasil em especial, no Brasil não, no mundo, mas em especial uma situação de pandemia. A maioria desses museus, de centros de documentação, de arquivos públicos estão fechados devido a essa situação de surto. Então já era difícil uma movimentação muito grande nesses espaços, agora, devido a essa questão do afastamento social, piora às vezes as nossas visitas e a nossa manutenção, o nosso check-up dentro desses espaços de memória que guardam esses documentos. E aí você tem uma bomba relógio, né? Que é essa política de desmonte desses órgãos públicos, esses espaços parados e fechados. E se for olhar também a questão das estruturas desses prédios também,
E aí a gente vai colocando na ponta do lápis, a coisa vai ficando feia. E mais uma vez acende o alerta para que a gente possa realmente preservar a nossa história, dar valor àquilo que nos conta, tudo aquilo que é acumulado ao longo do tempo, que faça com que nós possamos entender o que nós somos hoje para projetar um futuro melhor. Às vezes a gente fica com a cabeça tão lá no futuro, mas às vezes a gente esquece daquilo que nós somos no presente. E aquilo que nós somos no presente é esse emaranhado de coisas que vão se acumulando ao longo do tempo e que tem o seu devido valor, tem um sentido simbólico, tem uma importância, uma carga de informação que a gente precisa aprender a cuidar um pouquinho melhor, sabe? Ah, eu odeio dizer isso, mas infelizmente, se a gente não tiver uma mudança de postura radical na forma como nós cuidamos dos nossos patrimônios, dos nossos documentos, desses espaços públicos de memória, essa não vai ser a última vez que a gente vê notícias como essa, porque de tempos em tempos isso vai se repetir, isso vai acontecer e tende a piorar se a gente não buscar realmente preservar isso. Ah, são lamentos meus e estou desabafando um pouco também, porque como historiador fico muito chateado com esse tipo de coisa, mas que nós possamos dar as nossas mãos e continuar lutando em prol da história, em prol da memória, em prol desses espaços também, né? Forte beijo e que continuemos lutando de pé por um futuro melhor, né?